Tá, ele deu um erro, na verdade, ó. Collector field absent. No caso, ele precisa de um campo dela ali, diz que está faltando um campo collector. Então, ele está te avisando que tem um erro para ele transferir. Está faltando esse campo. Na verdade, nós temos o campo coletor, mas ele pode estar escrito de uma maneira diferente. Como, por exemplo, a nossa se nós estivesse lá no Excel, família escrito com acento, ele não ia reconhecer que tem o campo família e ia dizer, family não existe, tá faltando. Mas nosso arquivo tem um arquivo família, como é que não tem? Ele não reconheceu. Né? Para ele reconhecer coletor, tem que estar, acho que são 2 L's, collector. Assim. O nosso campo de coletor pode estar com L só, ou sem o C e tal. Então, como o de vocês deu erro, vocês não vão transferir agora porque tem erro, né? Fechem a janelinha. Eu avisei que ele ia dizer que alguns já tem, o coletor provavelmente já está com o collector. Vocês vão abrir a planilha e arquivo, modificar a estrutura do arquivo. E eu vou lá no meu coletor, onde estão os meus dados de coletor, e vou ver como é que está escrito isso. Ó, o meu está escrito certinho, por isso que ele não deu problema, ó. Tem 2 L's e tem um Czinho aqui também. Oi. Hã? Tá faltando ó, field of center, tá faltando o number, Então tu vai ver lá onde é que tá o número de tom, coloca o number. Não precisa copiar. Cada um. Tem vários escritos, né? Sim. Eu vou ter que corrigir. Isso que eu faço. Tá vendo? Eu posso me Tá, eu costumo usar esse perfil aqui. Só que se tu abrir no oficial, acho que é no oficial. É no oficial. Provavelmente lá em cima. Então, pode salvar esse arquivo e aí ver os que estão errados também. Isso, geralmente fica mais por cima. Deveria estar entre o prefixo aqui depois do. Esse do herbário. Provavelmente tu coloca number aqui. Ela tem um prefixo. Tu bota o prefixo do herbário aqui, ó. Então o prefixo. Não precisa mudar o prefixo, mas se tu quiser colocar o. Eu quero te mostrar uma coisa. E aqui, ó. Se quiser botar o teu herbário, escreve um prefixo aqui. E aí o prefixo e o número. Gente, vocês podem trabalhar com a janela do Brans maximizada para aparecer mais coisas para vocês. O meu tava como o collector tava como data. Sim. Então viram? Vocês vão fazendo ajustes antes de importar. Tá? Ela ali, ela queria colocar o prefixo do herbário, na verdade, por exemplo. Eu quero que o meu número 1 do herbário tenha URG1. Aí eu coloco não aqui, né? Mas tem um campo para fazer isso, o prefixo. E o sufixo, ele é, por exemplo, em amostras de líquen, eu sei que geralmente tem várias espécies, né, numa amostra. Alguns sim, né? Ele vai ter o mesmo registro do herbário, né? Vai ter o mesmo número. Aí tu vai colocar o mesmo número, mas aí o sufixo é diferente, A, B, C, né, pra tu colocar as espécies diferentes. Tá, então fizeram as correções que tinham que fazer. Tá, vamos tentar importar de novo. Clicar no tamborzinho. Check file. Tá, ele disse que tá, tem 308 registros sem código de barras. Se alguém quiser colocar código de barras, coloca ali. E aí ele está dizendo aqui, ó,
Se vocês podem abrir essa relação de nomes que ele vai importar no Excel, tá? E aí, se vocês quiserem, vocês podem salvar esse arquivo no Excel, se preferirem, e ver, ó, por exemplo, que tem esses autores diferentes, eu não sei se são o mesmo, por exemplo. Arn com N e com 2 L's. Não sei se são o mesmo, mas enfim, vamos supor que seja o mesmo autor e tá com grafias diferentes. Antes de importar, vocês voltem lá no autor. Se quiserem, podem usar aquela ferramenta de correção, ou então, se tem poucos registros disso, vocês podem procurar pela ferramenta filtro, ajeitem para ele não dar duas entradas diferentes, tá? Se tiver algum erro, tem um campo que é erro, e ele vai colocar error e uma exclamação. Acho que no nosso não tem aqui. Ó, para família, olha as entradas que ele está dando. E, ó, aqui é o campo que ele vai adicionar esses nomes, as novas entradas e se tem algum erro. Por enquanto não tem nada a ver. Vocês podem, não vou salvar, mas se vocês quiserem, quando estiverem trabalhando com os dados de vocês salvam. Vocês podem gerar para um relatório de texto. Isso aqui se chama relatório de texto, tá? Que ele te dá nesse padrãozinho aí. Dá para salvar isso também, ou imprimir nessa função aqui, ó. Tem uma impressorinha ali. Acho que ele salva em PDF. Pode ser mudado essas configurações também para gerar um PDF, por exemplo, se não tiver uma impressora ligada ao computador. Mas enfim, vocês estão vendo o que ele está adicionando de novo nisso aí, tá? Conferiram tudo, os nomes são tudo certo. Vamos se basear nesse princípio, tá? Que tá tudo certinho. E aí eu vou clicar ali, ó, em transferir todos. Demora um pouquinho. Tá? E a transferência de dados foi completa. Todo mundo conseguiu? Então tá. Agora, se vocês forem no gerenciador de planilhas, ó, tá lá a data de importação. Por favor, onde que é o gerenciador que eu esqueci? Só fecha a tua planilha e ele já vai direto pro gerenciador. Ou Não. registros botânicos. Eu fechei tudo. Tá. Registros botânicos RDE File Manager botânico. Não aparece isso. A criação. Vai pro ladinho. Tá, pro campo Import Data ali. Carlinhos? Oi. Aqui tá tudo ok, mas não aparece, não ativou o transfer. Mas aqui ó, tem outra mensagem aqui, ó. Esse arquivo inclui novos códigos de vários, adicione ao BRAMS ou editar o arquivo de RDE. Ó, ele tem um código de reservado. Pode adicionar esse código por ele mesmo ou voltar lá e adicionar um código de reservado. Ok, beleza? Ele vai te mostrar o que tá dando errado, o que ele tá travando para não transferir. Tá? Então, vamos conferir as nossas listas de famílias, as nossas listas de espécie, tudo mais. Antes elas estavam vazias, né? Então, a gente pode fechar isso aqui. E, por exemplo, lá em taxa, ver editar espécies no banco de dados. Ok. Agora sim, a gente tem lista de espécies. Lembram do código que eu falei, código da espécie? Tá aqui o número do código para cada espécie. Ele vai criar esse código aqui. Então, por exemplo, para Pocinace, o código é 2. Tá? E aí aqui a gente pode fazer outras
modificações para dizer que, por exemplo, se tivesse uma compositata, era de asterase antes, né? Composite ou composite? Isso. Por exemplo, se tivesse uma composite ali no, acho que é taxat, por exemplo, nós podemos colocar a situação desse nome para a espécie. A gente está em espécie, eu dei um exemplo de família, mas nós estamos trabalhando no arquivo de espécies. Então a gente vai, se a gente colocar, acho que é aqui mesmo, ó, ACC é um prefixo, né, uma abreviatura para nome aceito. Esse nome para essa espécie é um nome aceito. Ou, por exemplo, é um sinônimo. Aí é mais por parte da taxonomia da coisa. A gente pode colocar esses códigozinhos e completar esse arquivo aí para as espécies que eu tenho. Tá? E aí toda vez que eu for procurar por uma espécie, e eu posso saber se esse nome é aceito, se não é. Tá? Vamos. Tá. Por exemplo, outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Tentem modificar, por exemplo, eu vi que essa espécie aqui não pertence a isso aqui. Fazendo como se não fosse, tá? Tentem modificar o nome da família. Vocês não conseguem. Por que vocês não conseguem? Porque vocês estão no arquivo para espécie. Vocês só vão conseguir modificar coisas da espécie e não da família. Onde é que a gente vai modificar a família? Na planilha para a família. Que é, no caso, a gente vai em taxa, que aí nós vamos ter os taxos que a gente tem, e na planilha de famílias a gente vai conseguir modificar as famílias. E assim, no caso da abenária não ser uma autoridade, ser uma outra família, como altera isso? Tem que vincular a espécie, o gênero a uma família diferente. A gente pode ir no de gêneros aqui. Taxa, vou ver. Verde da gênero do banco de dados. A gente pode dizer onde é que está o tipo também. Tá, acho que deixa eu ver. Tá. Eu vou procurar como é que pode se mudar isso aí. É uma situação, claro que por falha de revisão é possível de acontecer. Sim, mas eu vou procurar direitinho pra depois eu mando pro grupo de criar o grupo. Num banco é possível fazer inserção de registros diretamente, sempre tem que ser através de importação. Vamos ver, se a gente consegue inserir um gênero, por exemplo. Por aqui a gente consegue. Sim. Só que não vai conseguir colocar o nome da... aí aqui, ó. Como é que a gente vai colocar o nome da família? Clicando com o botão direito. Aí a gente vai ter, no caso, como a gente já registrou famílias para isso, aí a gente... Isso, se não tiver famílias registradas, ele não vai procurar. Ele é relacional, o banco. Isso. É uma relação exato. Ligando diversos níveis. Vamos ver esse aqui. Vamos dar assim, ó. Eu mudei o negócio. Clica com o botão direito também em cima da família. Ó. E aí tu seleciona uma outra família que tu acha que é aquele gênero. Como aqui é a simulação, eu não estou levando em consideração a taxonomia em si. Tá? Mas vocês podem selecionar
aqui e mudar a família. É assim que se muda a família, acabei de descobrir. Tá? Mas escrever ela já não vai conseguir, porque pode escrever uma família que não está registrada, né? Tá, aí, por exemplo, se eu quero continuar adicionando registros, eu já importei esses que já estão, e eu quero adicionar outros. Vamos voltar lá na minha planilha dos registros botânicos e eu vou continuar adicionando. Registros botânicos, RDE, vou abrir a minha planilha. Uma coisa que é bem legal de se importar para o sistema é que ele te ajuda também a completar novos registros. Então, por exemplo, eu vou adicionar um registro novo. Então eu vou escrever, ó. Vou continuar na numeração para 307. Eu não sei se a gente pode para 308 agora. E aí aqui, ó. Se eu clicar, por exemplo, se vocês clicarem em F9, vou mostrar outra coisa para vocês também. Se vocês clicarem em F9, por exemplo, em família, ele já vai fazer a busca pelas famílias que se tem registradas. Se a gente tivesse feito antes da importação, ter colocado o F9 ali, ele não ia dar nada, porque a gente não tinha famílias registradas. E tem outra coisa também, que a gente pode adicionar uma função que se chama autocompletar, que é o quê? Se eu colocar, vou cancelar isso aqui, se eu digitasse A, é que essa função está desabilitada, não sei se para alguém ela está habilitada, mas enfim, ele já ia dar um nomezinho para uma família que começa com A. Aí eu escrevo S, daqui a pouco ele já me dá asterisco, entendeu? Esse é um autocompletar, que se chama. E aí quando eu for para gênero, ele só vai fazer essas buscas já em função da família que eu coloquei ali. Tá, como é que a gente faz essa alteração? É lá nas configurações que eu vou fazer isso. Ou aqui, vamos ver. Tá aqui, ó. A gente pode fazer aqui mesmo. Ferramentas, habilitar, desabilitar, autocompletar. Ali. Aí a gente vai selecionar aqui, habilitar o autocomplete para vários campos padrão. E a gente pode selecionar essa opção também, ó. Adicionar a família quando a gente adiciona o nome do gênero. Ele já vai... Poderia voltar ali com essa ferramentas? Ferramentas, habilitar, desabilitar, Não autocompletar. aparece para mim, habilitar. É que tu tem que estar dentro da planilha para que isso seja verdade, completo. desculpa. Não, Registros botânicos, isso aí. Abre a planilha. não bote. Isso. Aí agora sim, ferramentas. Conseguiu. E aí tu tem que habilitar o Isso. autocomplete. Esse primeiro? Pode ser o primeiro e pode ser o segundo também. Porque se a gente colocar o nome do gênero, ele já automaticamente coloca o nome da família. Oi. Agora eu gostei. Agora tu gostou? Agora tá ficando interessante. Não, mas é isso. Mas é por isso que a gente. Porque eu uso Excel, o Excel é espetacular. Aham, Eu adoro. claro. Aham. Então, Então, mexer no Excel. sim, por isso que é importante importar os dados. Sim. Porque só a planilha de dados vai ficar só com um Excel piorado. Né? Claro, tem outras funções diferentes do Excel. Mas, por exemplo, a gente não vai conseguir já digitar e já completar. Tem funções que, se não tiver importado para o sistema, aí não vai ajudar muito. Se quiser incluir uma família, como é que eu faço? Incluir uma família, a gente pode fazer o mesmo esquema. Vai para tabela de famílias, no caso nós vamos ir, pode fechar isso aqui. Como a gente adicionou Isso fica salvo automático, que nem eu digitei. Fica, não precisa salvar. O Brans, até se tu sair dele, ele vai salvar. Nada tu precisa colocar salvar para sair. Ali, ó, em taxa, ver editar famílias no banco de dados. Aí aqui são todos os taxas. Assim como tem, por exemplo, para informações geográficas, para pessoas. Isso é que a gente está trabalhando mais com as espécies, mas a gente pode vincular, que nem eu falei ontem, né? Municípios a determinados estados a determinados países, para já ir fazendo os autocompletários. Por exemplo, botar Rio Grande já vai vincular Rio Grande do Sul.
Isso, exato. Aham. Ó, se a gente colocar mais um registro aqui, ele já vai criar um novo código. No caso, tinha parado em 101, ele foi para 102. E como eu estou na planilha de família, aqui eu posso escrever alguma coisa, porque eu estou adicionando uma nova família. Né? Lá na tabela de gêneros eu não podia escrever uma família, eu só podia selecionar outra registrada, com um F9. Desculpa, com o botão direito, em cima da Começar uma tabela no branco vai ser muito chato. Oi? Começar uma tabela no branco vai ser muito chato. Sim, exato. A gente não vai, antes de adicionar os dados, escrever tudo quanto é família que eu acho que existe, escrever tudo quanto é gênero que eu acho que existe dentro da família. Tá, isso não funciona. A gente tem que partir dos registros botânicos e depois ir para isso. O que acontece, que a gente pode fazer, que ajuda muito, é fazer dicionários externos ao Brans. Isso que a gente está fazendo se chama dicionário interno. Dentro do meu banco de dados, as famílias que eu tenho são essas. Esse é o meu dicionário interno. Eu posso adicionar um dicionário externo que tenha famílias que não estão dentro dos meus registros, mas que, quando eu digitar, ele vai aparecer para mim porque está no dicionário externo. Ou então, em vez de clicar F9, o F9 faz busca dentro dos meus dicionários internos. O Shift F9 faz buscas nos meus dicionários externos. Nós não adicionamos dicionários externos, então ele não vai procurar porque não tem dicionários externos. Que, por exemplo, o Brans, eu não vou fazer isso neste momento porque eu ainda quero trabalhar com etiquetas e talvez não dê tempo, mas está na minha apresentação, vocês podem ter acesso a isso. O Brans, ele oferece um arquivo externo para autores e para gênero família, família-gênero. O de autores eu não conferi, eu fiz esse dicionário externo, eu acredito que seja ok. Mas eu adicionei o dicionário externo de família e gênero e ele está desatualizado. Ele está composite ainda, para nome de Asterassi. Então, às vezes, faz algumas correções e ele altera o que está Asterassi para composite. Eu achei assim, eles oferecem esse sistema, eu até vou tentar entrar em contato com eles lá para atualizarem a lista de famílias que eles estão oferecendo que está desatualizada. Mas, por exemplo, se o INCT gerar uma lista de espécies para o Brasil ou para o Rio Grande do Sul, a gente pode adicionar essa lista para os nossos dicionários externos. E isso é um ponto bem interessante, só que é um ponto que tem que ter cuidado, porque a gente tem que já está meio inteirado da coisa para colocar esses arquivos externos, assim. E ele também te dá um arquivo template, um arquivo vazio e padrão para tu fazer essa lista de espécies. Também tem, a gente também tem essa opção. Então, na verdade, o que a gente acabou de criar agora foram dicionários internos, mas também tem a opção para dicionários externos. Tem até algumas opções que a gente pode comparar com dicionários externos. Só que, claro, se a gente não tem dicionários externos, a gente não tem como comparar. Por isso que eu não mostro aqui isso para vocês. Tem que adicionar, e depois fazer esse detalhes mais treinamento. avançados, tudo tem naquela literatura de auxílio. Tem na literatura de auxílio e tem alguma coisa na minha apresentação. Se der tempo eu mostro para vocês. Se não der, vocês também podem consultar depois. Tá? Então, aí eu vou adicionar uma outra família, eu escrevo a família aqui e tal. E aí eu posso colocar a tribo que a família pertence e tudo mais. Se eu tiver, assim, a partir do momento que eu tiver todos esses dados completos, aí funciona muito bem. Eu posso, por exemplo, fechem vamos entrar na nossa planilha de novo lá. Registros botânicos, se vocês clicarem aqui. Felipe, eu só te perguntar uma coisa. Eu tenho o acervo, tá aqui já. As novas coletas, para eu inserir já nesse arquivo existente, nesse banco de dados. Eu posso seguir da minha planilha onde eu estou e importar de novo. Ele vai importar os novos registros. Daí eu trabalho em cima dessa Ou, se tu quiser, tu cria uma nova a partir dos campos dessa daí. Pode criar uma nova e seguir. Tudo que é novo tem que ser importado depois. Eu crio o meu arquivo de
dados e depois eu Isso. exporto para o banco de dados. Isso. Não consigo trabalhar direto no banco de dados. Nem inserção de novas espécies. Tu consegue. Não, de espécimes não. Por exemplo. Porque o espécime é a nossa. É o nosso duplicata, nossa cicata, né? Isso é um registro botânico. Por isso que a gente trabalha em Botanical Records. Se tu vai adicionar um número de herbário, né, coisa assim, tu vai em Botanical Records. Agora, se descobrir uma espécie nova dentro da tua cidade, tu trabalha, tu é taxonomista, tu descobriu uma espécie nova, tu pode adicionar essa espécie pro teu dicionário. Tu não está adicionando um registro de herbário, tu está adicionando um nome de uma espécie, com uma outra determinação de autor e tudo mais. Aí tu adiciona ao teu dicionário interno, que é aqui. Aí tu vai lá no taxa, ver editar espécies no banco de dados, aí tu adiciona aquela espécie. Aí quando tu for adicionar registros botânicos com essa tua espécie, tu vai em Botanical Records, na tua planilha, e aí se tu escrever o nomezinho da tua espécie nova, ele pode fazer isso, adicionar já a família que ela pertence, entendeu? E adicionar outras coisas, entendeu? Mas, se tu quiser adicionar um registro novo, que tem uma espécie nova ao teu banco, nem que seja uma espécie que tu descobriu, né? É uma espécie nova, e tu importar, aí ele vai lá pra, já vai ser vinculada à família, gênero e ao que ela pertence. Entenderam? Assim, ó, vocês chegaram na lógica do sistema. Tá? É assim que funciona o Brans. E é assim que ele melhor funciona depois que os dados estão importados. Só que tem a pequena, grande observação que esses dados eles têm que estar corretinhos para não ter problema de ter dois registros de uma mesma, dois códigos de uma mesma espécie, tá? Eu coloquei nessa opção aqui, ó, que tem, não sei o que isso parece, mas aquele ícone ali, ó, ele faz um sumário dos dados. Se vocês clicarem com taxa, ok? Ele te dá as famílias que tu tem. E se tu clicar no maisinho, ele vai te dar os gêneros que tu tem. Se tu clicar dentro dessa família, clicar no... Aí essas opções do Excel não tem, né? Que é tu já ver quais gêneros pertencem àquela família e tal. Entenderam? Eu apertei num e aí tá, ficou só aparecendo. Agora eu quero que volte tudo. Eu tenho que fechar tudo de novo e abrir. Volte tudo? Por exemplo, toda a planilha. Ah, tá. Tá aqui não. Só tá aparecendo que eu apertei aqui, ó. Eu queria que voltasse todos os dados. Na planilha. Só tá os três que selecionei aqui, tá? Não sei, acho que não usou o filtro pra isso, não. Vamos clicar aqui de novo. É que tu não seleciona taxa, ó, aqui, ó. Ai, Jesus. Vou fechar aí, vou de novo. Tá, quando tu apertou aqui, ó, eu selecionei taxa. Acho que tu colocou o close, aí ele ia fechar pra isso, quem sabe. Não, mas eu botei, apareceu isso aqui, ó, senão não apareceu, eu acho. O close. Sim. Ele mostra só pelas Agora eu oportunidades. vou voltar pra tela anterior. Close, aqui ó, close to view, ok. Ai meu Deus, eu vou voltar. Clica com o botão direito no filtro ali, é uma questão de filtro. Ó, ela descobriu uma coisa interessante aqui. Às vezes a gente não faz e não descobre. Se tu apertar em alternântera, ele vai te mostrar só os registros do alternântera. Se apertar em outro, ele vai só pra isso. E assim por diante, ó. É como se fosse um filtro. Só. Hã? No Excel. Um filtro. Tem Aqui? Assim? no Excel. Eu não conheço. Vamos trocar ainda. Informações, claro. Não, aí como é que tu volta pra desmarcar? todo mundo? Então, eu tentei desmarcar isso, ó, mas não dá, ó. Tu aperta de novo, tu aperta com o botão direito nos filtros ali, ó. E ele limpa o filtro, é como se fosse Na um verdade, filtro. ele criou um filtro. Ele criou um filtro, exato. E aí tu aperta o botão direito lá em cima do filtro, que a gente tinha visto ontem. Depois eu vou te mostrar minha tabela de Tá, me mostra, que eu quero.
Entenderam? Ó, tem coisa sem... família sem gênero ali, ó. Aí se a gente escrevesse o gênero dela e importasse de novo, ela ia reconhecer que aquele gênero é de mesma raça. Por exemplo. E ó, a gente já viu um errinho ali, tá sem gênero. Ou não tá determinada a espécie. Tá? Se eu clicar de novo ali em cima, ele vai fechar esse... Ó, aí vai aparecer a opção para fechar a árvore, essa daí. Tá todo mundo se achando? O que tem aqui, a gente fez ontem, na verdade, é que está dentro do para importar. Então, assim, ó, até o momento, os dados não foram transferidos para o sistema, apenas foram escritos em arquivos RDE. Para fazer isso, no caso, importar, aí a gente clica no tamborzinho. Só que aqui eu botei uma observação. Se a gente tiver mais de uma planilha, né, por exemplo, se a gente não estiver trabalhando em multiusuário, se um estagiário fez uma família, corrigiu os dados de uma família, o outro estagiário corrigiu, aí tu tem vários arquivos, mas tu quer importar eles todos juntos. A gente fez isso para a junção de planilhas ontem. O que a gente faz? A gente cria um arquivo novo, né, cria um RDE novo, seleciona aquelas planilhas que tu quer juntar e aí coloca ferramentas, combinar arquivos RDE marcados para o atual. Aí a gente junta tudo numa coisa só e importa essa planilha. Só por uma observação, mas isso a gente já fez ontem. Não está vinculado à importação, mas também é importante se tu quiser importar tudo ao mesmo tempo em vez de estar importando planilha por planilha, né? Ó, se tiver algum erro, clicar em erro e ele irá mostrar quais são os erros e iremos ajeitar. E como vocês viram aí, antes da importação ele aparece: registre esse herbário, não registro, faça isso, faça aquilo, ele vai te dando. Assim, ó, se não deu para transferir, é porque teve algum erro muito grave e ele não transferiu. Ele pode transferir com alguns errinhos que passaram, mas se tiver campo faltando, né, tiver algum campo, por exemplo, de data, tá numérica, ele não vai importar. Então aqui eu coloquei os passos que a gente fez, que é registrar os novos campos, conferir o arquivo para ver quais são as novas entradas, né, e depois a gente transfere todos. Uma pergunta. No ambiente multiusuário, cada usuário cria lá um RDE para trabalhar. Cada usuário enxerga todos os RDE. Todos os RDE, inclusive os registros dentro do RDE. E eu nunca trabalhei com isso, eu tenho todos os passos para fazer isso, porque já me perguntaram e mandaram por e-mail no grupo e eu respondi para como fazer isso. E tem um sistema também, por exemplo, se um aluno está mexendo naquele registro em si, o outro não pode mexer enquanto ele está mexendo. Mas parou de mexer, ele já pode mexer. Tem várias coisas. Só que precisa de um disco compartilhado. Não sei se é o acesso. Todo mundo tem que ter não é uma pasta em si compartilhada. O bloco pode me ajudar. Aquele negócio que eu falei para trabalhar em multiusuário, tem que ter um disco que todos tenham acesso, né? Um N, um J, uma coisa assim. Em vez de instalar em cada computador, no próprio sistema, dentro da mesma pasta, seleciona, instala ele ali e todo mundo tem acesso a estar instalado no... Então a única coisa que muda é assim, porque às vezes um atalho para J, Isso. barra, brancos com PXZ. Só isso, só criar um atalho, né? Isso. Aí o teu projeto tem que estar nessa pasta para todo mundo ter acesso ao projeto. Mas tem como fazer. Bom, que nem eu falei, dá mensagens, né? Por exemplo, uma outra importação que eu fiz, que eu consegui pegar esse print aí. Ele disse que tinha problema em 19 entradas. Aí antes de tu fazer isso, tu vai ter que ajeitar esses problemas. Ele avisa os problemas que podem acontecer. Tá.
alguns detalhes. É necessário checar alguns atalhos para que o sistema funcione bem. Então, por exemplo, aqui, ó. O autocomplete, aquele a gente também fez pelas ferramentas, mas a gente pode configurar pelo sistema, ó. Então, se a gente for em admin configuração de projetos, na configuração do sistema, o autocomplete, ele tem que estar, no caso, ó, verifique se o mesmo não se encontra desabilitado, ou seja, ele tem que estar habilitado. Agora a gente vê isso. Ó, isso aqui também tem que estar aqui, ó. Force, esses data checks, que são as correções de erros, né, tem que estar habilitado também, senão ele não vai corrigir os erros. E aí, eu coloquei aqui para vocês, né, para vocês verem, depois da importação, por exemplo, ver digitar espécies no banco de dados, para abrir o arquivo principal de espécies. Note que o arquivo de gênero, no arquivo de gênero você não pode modificar o nome das famílias, porque ele é um arquivo de gênero, mas a gente pode, depois eu coloco na apresentação para vocês, colocando um F9 na... Eu confundo F9 com um direito. Se vocês clicarem no botão direito na família, vocês podem trocar a família que aquele gênero, por algum momento eu disse que era aquela família e não era aquela família, era outra. Tá? Então, só vamos fazer essas duas coisinhas aí para vocês verem onde é que é. Então, a gente vai lá na configuração do projeto, fechamos tudo aí, tá? Admin, configuração do projeto, autocomplete ali, ó, lá em cima. Ó, aqui no caso quer que tu desabilite, mas não, tem que estar assim mesmo, tem que estar habilitado. E a outra configuração, Enable Force Data Checks. Force Data Checks. A gente pode colocar aqui, ó, para que ele funcione direitinho depois. Habilitar as correções. Isso. Ative a opção Enable Force Data Checks. Ok. Tá? Só para aqui. Admin, configuração do projeto. Tá? E aqui, ó, Enforced Checks. Essa opção aqui. Licença, bom dia, tudo bem? A gente deixou uma térmica de café aqui na portaria. Se vocês quiserem dar uma paradinha para tomar um cafezinho. Tá bem? Tá bem. Então, tchau. Enforced Checks, vocês coloquem essa daqui para ele adicionar condições. Checar. Tá? Só para que essas importações sejam eficientes. Tá? Todo mundo fez isso? Ok, então a Sônia chegou em um momento certo, a gente toma um cafezinho e volta para fazer as etiquetas. Bom, então vamos fazer a continuação falando da confecção de relatórios visuais. O Brans, ele tem dois tipos de relatórios, que são os visuais e os de texto. Os visuais geralmente são utilizados para confecção de etiquetas. Os de texto são usados, por exemplo, para guias de remessa. Mas aí é um pouco mais complicado, envolve linguagem HTML. Tem como fazer, não vai dar tempo da gente fazer aqui, mas também tem como fazer, por exemplo, eu quero gerar uma lista de tais espécies que eu vou mandar lá para não sei o que, que são as guias. Pode gerar com login, com o logo do teu herbário, várias coisas. Mas aqui a gente vai trabalhar com as etiquetas, que é um pouco mais fácil, pelo menos para mim, e ajuda no manejo no dia a dia dos herbários, né? Bom, então a confecção de relatórios visuais é naquele ícone ali, se vocês forem pelo Brans, tá? E até ele dá naquela apostila de treinamento, né, o padrões. Na verdade, quando você monta um relatório, na realidade você está montando um molde padrão que servirá para qualquer dado do mesmo tipo. Então, por exemplo, eu tenho um arquivo RDE, eu vou montar
um relatório visual para aquele arquivo RDE. E qualquer registro que eu queira, pode ser gerado uma etiqueta a partir desse padrão. Eu não preciso fazer uma etiqueta para cada um, né? Ou seja, não se trata apenas de um relatório. Se você gastar muito tempo e habilidade montando a etiqueta perfeita, não se preocupe. O padrão criado por ti poderá ser utilizado para imprimir muitas etiquetas. Tá? Inclusive de toda a coleção, se tu quiser. E tiver impressora e folha para tudo e tudo mais. Enfim. Mas tu pode criar várias etiquetas a partir de um mesmo modelo. Tá? Onde é que a gente faz isso? Nós vamos clicar naquela ferramentinha que é um caderninho, tá? E Create New Template, aqui, ó. Ele tem padrões do sistema, tá? Mas aí não é para esse nosso RDE que a gente está trabalhando. Tá? Então vamos lá. Com a nossa planilha aberta, por exemplo, eu quero criar etiquetas para essa nossa planilha. Então eu vou estar com ela aberta e criar a etiqueta para ela. Eu vou clicar naquele ícone lá, relatórios. Tá? E eu vou criar um novo padrão. Bom, se vocês verem aqui nesse sistema aqui, ó, não tem nenhum arquivo. Isso aqui seleciona, na verdade, os modelos que tu tem. Por exemplo, tu pode criar um modelo para etiquetas de tombo e um modelo, sei lá, para etiquetas para botar nos vidrinhos da cartoteca. São dois modelinhos diferentes. A gente vai criar dois modelinhos diferentes. E aí, onde é que vão estar esses modelinhos? Vão estar escritos ali. Como a gente não tem nenhum ainda, não tem nada aí. A gente vai criar um novo. Então, Create New Template. Tá? Ele abre essa outra janelinha. Bom, ele te diz que esse novo relatório, esse relatório visual, vai ser criado na My Reports. Então, lá no meu projeto, onde é que vai estar o meu arquivo? Na My Reports. Tá? E aí tu vai escrever um nome para essa tua etiqueta. Então, etiquetas URG. Eu quero pro URG. Ou sei lá, etiquetas em bot. Vou botar pro nosso mini curso. Tá? E vou clicar em OK. Ele chega nessa telinha aqui, eu posso maximizar ela. Tá? É aqui que a gente vai trabalhar para o modelo sair, digamos assim. Tá? Qual é o primeiro passo que a gente tem que fazer? Ela tem 3 bandas. A gente tem que juntar essas 2 bandas de baixo e deixar a PageReader lá em cima. O que acontece? Se tu escrever alguma coisa aqui em cima, é como se fosse um cabeçalho. Então, todas as folhas que tu for imprimir, vai ter um cabeçalho. Mas a gente não quer isso, a gente quer o padrão da etiqueta. Eu vou focar no padrão da etiqueta. Então, eu vou arrastar, ó, clicando aqui em cima da page header lá pra cima. A page footer vai junto com a detail, tá? E aí, eu vou puxar pro tamanho que eu quero dessa etiqueta. Se eu quero que ela tenha 10 centímetros, 8 centímetros, quantos centímetros eu quero que ela tenha. 19 aqui, por exemplo. Tá? Ok. Mas essa etiqueta, ela compreende a folha inteira. Eu quero que ela seja pequenininha, metade da folha. Eu vou fazer uma configuração para eu desenhar o meu modelo. Não um modelo com a folha, como se fosse... Na verdade, ela seria assim, né? Eu quero só um pedaço dessa... para ela imprimir várias etiquetas numa folha só. Então, eu posso ir em File, né, arquivo, Page Setup, ali. Vocês já vão ver a coisa legal, tá? Eu preciso fazer isso pra gente chegar lá. Aqui, ó, nas colunas ali, ó, número de colunas, eu posso colocar 2. As configurações da página, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Se vocês quiserem imprimir as etiquetas
assim, aí vocês colocam, acho que é page setup de novo, paisagem, aí tem toda a configuração que vocês podem fazer se vocês quiserem, tá? Vocês podem, nessa configuração, ajeitar a fonte que vocês querem, uma fonte padrão, tá? Por exemplo, quero botar essa fonte normal de todas, tá? Não sei o quê. Eu clico nessa coisinha aqui, tá? E boto a fonte que eu quero, o tamanho que eu quero, não sei o quê, tá? Mas eu coloquei em 2 colunas e essa fonte padrão. Ok, tá? Então eu posso desenhar a minha etiqueta dentro desse espaço aqui, ou do modo que vocês quiserem, tá? Tá, mas eu ainda não comecei nem a desenhar ela ainda, só estou ajeitando o tamanho dela. Essa caixinha aqui, ó, que tá aqui embaixo, para alguns pode estar lá em cima, não sei se estão todas aqui embaixo, é a caixinha de ferramentas que a gente tem para colocar os nossos dados. Então, por exemplo, eu quero adicionar a família na minha etiqueta, a família tem que estar junto. Então, ó, nesse A aqui, eu vou escrever coisas que vão ficar fixas ali. Por exemplo, família 2 pontos. Família 2 pontos vai estar em todas as minhas etiquetas. Então, eu vou clicar no A ali, ó, e vou escrever família 2 pontos. Tá? Aí eu posso escrever o que eu quiser, né? Família, espécie, coletor. Já na família já vai... na espécie já vai ter o gênero, mas enfim, vocês podem colocar o que vocês quiserem. Tá, mas vamos colocar duas informações. Eu peço para vocês que não coloquem espécies ainda, porque tem uma maneira certinha de colocar gênero e espécie em itálico e os autores não sendo itálico. Vamos botar outra informação, por exemplo, o coletor. Posso colocar a localidade. Tá? Ainda não estou fazendo ela bonitinha, só estou jogando para a gente aprender como é que eu coloco essas coisas. Tá. Mas como é que eu vou colocar que em cada etiqueta as famílias têm que ser de acordo com aquele registro? Tá? Nós temos esse aqui, ó, AB, acho que AB aqui, ó. Essa caixinha que está do lado do A, ela serve para a gente colocar os campos que vão ser alterados em cada registro. Eu tenho um registro que a família é Asterácea e a outra é Fabácea. Tá, numa etiqueta vai ter que estar Asterácea, na outra etiqueta vai ter que estar Fabácea. Como é que eu vou alterar isso? Como é que ele vai escolher esses campos? Nesse coisinha aqui. Aí eu vou colocar do lado da família. Eu vou ter que colocar uma expressão. Bom, o Brans, ele trabalha com uma linguagenzinha para essas etiquetas. Tá? Como é que é essa linguagem? Posso. Nesse coisinha do lado do A, ó, que a gente escreveu família, coletor e tal, tem um outro que é um AB. Esse AB, ele serve para incluir, no caso, a família de cada registro para cada etiqueta. Tá? Ele não é fixo, ele varia de registro para registro. Então, nós vamos colocar aqui família. Tá? E ali tem, ó, um expression. Ali vocês vão colocar um comando para ele identificar que é a família. Como é que serve esse comando? Por exemplo, a nossa planilha é uma planilha RDE. Então, tu tem que colocar nesse comando RDE, porque a nossa etiqueta é para RDE, ponto, e o nome do campo que tu quer que ele pegue a informação. Como a nossa família... como é que está o campo da nossa família? Provavelmente family, tá? Então, RDE ponto family. Assim? Achei. Mas enfim, vamos colocar essa expressão. RDE ponto. Tanto faz. Ele localiza. Aqui. Tá. Para o coletor, nós vamos fazer a mesma coisa.
Só que, claro, tenha em mente uma coisa. Se tu colocar, por exemplo, lembra que o nosso coletor estava collector? O nome do nosso campo para coletor é collector. Se vocês colocarem RDE.coletor, ele não vai identificar esse campo. E aí não vai dar para gerar etiqueta. Então, assim, ó, tem que colocar os nomes dos campos certinho como tá no meu RDE. Entendeu? A gente está criando para essa planilha, mas para a planilha de vocês, por exemplo, pode estar diferente. E aí vocês vão colocar os nomes dos campos que estão na planilha de vocês. Eu posso usar nomes em português? Então, o Brans, ele reconhece... eu já tentei, por exemplo, colocar família, não sei se foi por causa do acento, ele não reconheceu. Talvez se eu colocasse família sem acento, ele reconhecesse. Não sei, mas enfim. Ele já colocou aqueles nomes ali e a gente tenta deixar, pelo menos para família, gênero e espécie, que é o centro do banco de dados. Para outras coisas, como eu estava comentando ali, país, ele entendeu que país com acento era country, entendeu? Mas para a família ele pediu que fosse family, entendeu? Para esses centrais, pelo menos, é bom que seja assim. Ou então, se não tiver assim, que você reconheceu de outra maneira, tu tem que ver como é que está na tua planilha, tá? Se importou, se está tudo certinho, está com outro nome, enfim. Se não der para girar, ele vai dizer que não deu e vai te dizer, olha, tal campo não foi aceito. E aí tu vai lá ver onde é que tá. Tá conseguindo? Então eu escrevi lá no escrevi aqui. Então vamos colocar ali. A localidade a gente vai deixar para depois, que também tem uma observação que eu quero mostrar para vocês, mas vai ser depois. Tá. Eu ainda não salvei essa minha etiqueta. Uma coisa um comando que a gente dá, que é para salvar e sair dessa janelinha, é Ctrl W. Isso tem na apresentação também. Mas o Ctrl W, ele fecha essa janelinha e salva automaticamente. Então, dê Ctrl W. Tá? Bom, mas eu quero continuar editando a minha etiqueta. Eu vou ter que selecionar ela aqui em cima, porque ela não está selecionada. Ó, selecione ela ali, o nomezinho dela. E vocês podem colocar aqui, ó, Edit Report Template. Aí a gente vai editar. Voltamos à nossa janelinha onde estava a minha etiqueta. Tá. Coloquem Ctrl W de novo. Eu quero ver como é que ela tá ficando. Como é que ela tá. Se ela tá ficando bonita, se ela não tá, se tá tudo direitinho. Cliquem aqui, ó, pra visualizar. É uma folhinha com. Ó. Ela vai te gerar a folha inteira já com. Ela vai gerar seis etiquetas por folha. Claro, só que em cada espacinho eu só coloquei isso, ele só vai adicionar isso. Olha só, ele já adicionou as famílias e os coletores, na verdade não tinha feito. Eu coloquei isso, por que ele já foi todos? Ele gerou todas as etiquetas, a gente for pra baixo, ó. Sumiu, meu. Oi? Onde ele clica para visualizar? Deixa eu colocar. Aqui, ó. É uma mensagem de erro. Onde? Tá, se deu uma mensagem de erro, porque alguma coisa tá errada. Tá? É porque ou o FEM tá errado, o coletor tá errado. Sumiu. Hã? O meu não reconheceu o FEM e sumiu aqui. Tá, então clica no... Ah, tá dentro da de correção, ó. Fecha essa planilhazinha. Vai mandar bola pro outro. Não, eu digo, eu passei, aquela que eu passei por cima. Fecha isso. Fecha todas? A de cima. Não, a de cima. Essa também? Tá, essa sim. Ele mostra sempre a última. Então, vou falar pra cima. Pode abrir essa daí.
E aí tu faz a etiquetinha agora. Editar. Tá? E olha só, ó. Nessas opções aqui vocês colocam se vocês querem que gere todos os meus registros, só os marcados, os não marcados, tá? A partir do que tá. Então aqui vocês registram quais que vocês querem. Por exemplo, eu quero gerar as etiquetas para espécie halófilos edulis, aquela que a gente estava trabalhando. Eu filtro halófilos edulis, marco os meus halófilos e aí eu peço para gerar as etiquetas dos marcados. Aí ele vai gerar só as que eu tenho, né? Enfim. Coloquei aqui, ó, o Ctrl W para salvar e sair e a gente coloca em editar o nosso relatório, tá? Isso aqui a gente já fez, beleza? Ó, daquele modo a gente fez assim. Ó, e aquela caixa de ferramentas, ela tem essas funções aqui. Nós usamos essas duas aqui para inserir onde a gente vai dizer o texto, para inserir os comandos. Aí, por exemplo, a gente pode inserir linhas, delimitar a etiqueta com um quadrado ou um balão. E aqui a gente insere imagens, que a gente já vai inserir, mas eu quero colocar outras coisas para vocês. Tá? Dividimos o relatório em 2 colunas, ok. A fonte também. Tá. São outras configurações aqui. Tá, beleza. São várias coisinhas que a gente pode fazer. Vou editar ela de novo. Tá. Eu usei a criatividade de vocês aí. Eu tenho um modelo aqui, se vocês... Ó, aqui, eu imprimi errado aqui. Mas eu tenho um modelinho que eu fiz pro curso de Santa Maria. Que é bem parecido com o nosso do URG aqui. Mas eu coloquei o logo de Santa Maria, o curso e tal. Sim, a gente pode colocar isso aqui para vocês terem alguma base para trabalhar. Se quiser, claro. Quando só um, vai faltar um só. Mas se quiserem se basear em alguma coisa para fazer as fichinhas, isso aqui já é o layout que ela sai. Esse é o modelinho que eu fiz. Só bota até lá em cima, que aí fica melhor. E daí pode deixar ela maiorzinha também. Tá? Bom, e depois a gente ganha uma certa prática em até fazer essas etiquetas. Eu vou delimitar aqui um quadrado só pra gente ter noção que vai sair um quadrado, que ela é quadrado. E vamos dar alguns comandos. Quem estava com o projetor o nome diferente conseguiu ajeitar? Tá, todo mundo. Não?
clica 2 vezes.